Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos fazer então a correção da nossa aula de ontem de matemática, né? Hoje é dia 16 de abril e nós vamos iniciar a aula pela correção e depois a gente continua no capítulo, tá bom? Então, só um instantinho que a Pro vai anexar o livro aqui e a gente já começa, tá bom? E a correção é bem curtinha porque tinha pouquinho exercício, né? Então, aqui, compare os números a seguir utilizando os símbolos menor que e maior que. Então, o A é menor, o B é menor, o C é maior e o D é menor, tá? Então, confiram aí direitinho se vocês acertaram. Essa questão, esse exercício 2, a Pro não consegue digitar. Tem uns que não dá, né? Então a Pro vai colocar na lousa, amanhã na live. No caso, daqui a pouquinho a gente confere, tá bom? Então, acho que já deu, né, para conferir. Vou passar aqui para adição e subtração, tá bom? Adição e subtração. Aqui é o Marcos, que é prefeito de uma cidade. Está fazendo uma pergunta. Caso todos os habitantes da cidade e todos os convidados compareçam, quantas pessoas haverá na festa? Então, ele está falando de uma festa. Vamos ler o texto que a gente vai compreender o probleminha que ele está sugerindo. Marcos é prefeito de uma cidade com 450.322 habitantes e está organizando uma festa de aniversário do município, né? Ele convidou 150.252 pessoas das cidades vizinhas para comparecer à comemoração. Então, na cidade dele tem 450.322 e ele convidou mais 150.252. Então, para fazer esse cálculo, vamos representar os dados numéricos do problema. Quais são os dados numéricos? São esses dois aqui, né? Que ele deu. E vamos colocar da seguinte maneira. Então, vamos aqui, nesse quadro aqui. Aqui nós temos a minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Isso vocês já aprenderam, né? É a nomenclatura da subtração. E aqui a nomenclatura da adição, que é parcela, parcela, soma ou total. Mas agora a gente precisa ver o que ele está pedindo aqui. Ainda nós não terminamos de ler. Se todos comparecerem, o número de pessoas na festa será de 600.574. Como que ele descobriu esse valor? Ele somou esse número com esse, não é? Que está aqui. 450.322 mais 150.252, que é o número de pessoas das cidades vizinhas. Ele chegou a esse resultado, a esse total de 600.574. Mas ele queria saber a diferença entre a quantidade de pessoas que foram convidadas e das pessoas que compareceram. Então, como ele pode fazer? Ele vai pegar o valor total, que é 600.574, e vai subtrair de quem? De quem que ele vai subtrair? Do público participante, que ele já tem o resultado aqui, que foi 523.252. Certo? Então, ele fez uma subtração. Agora, aqui, vamos relembrar como faz uma subtração. E ainda mais assim com um número tão grande, né? O importante é que vocês saibam essas nomenclaturas que a gente vê no quadro posicional, né? Que a gente viu várias vezes. Por isso que é tão importante reforçar isso. Unidade, dezena e centena. Aqui, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Começa sempre da direita para a esquerda. Então, vamos começar aqui. 4 menos 2, 2.
7 menos 5, 2. 5 menos 2, 3. 0 menos 3, tem como tirar? Não tem como tirar. Então, nós vamos aqui no vizinho e emprestar um número. Só que esse vizinho também é 0. Também não dá para emprestar, ele não tem nada para emprestar. Então, a gente vai no outro vizinho. Esse vizinho era 6. Quando ele for emprestar 1, ele vai virar 5. Então, não pode esquecer de riscar o 6 e colocar o número 5 aqui, tá bom? E aí, colocando 1 aqui, ele vira 10. Só que a gente tem que emprestar ainda para esse aqui, que ele não tem nada. Então, a gente risca o 10, ele vira 9. E aí, sim, eu posso dar um aqui, que vou conseguir subtrair por esse, tá bom? 10 menos 3, 7. Agora, a gente pode seguir. 9 menos 2, 7. E 5 menos 5, 0. Por que a gente não pode esquecer de colocar o numerinho aqui? Porque senão a gente vai errar, né? A gente vai esquecer e acaba errando. Então, o resto foi 77.322. Esse é o número, tá bom? Essa foi a diferença entre as pessoas que foram convidadas e as pessoas que compareceram a essa festa. Aqui, gente, é a lição de casa de hoje que vocês vão fazer. Calcule em seu caderno as operações a seguir e registre os resultados nos espaços abaixo. O que a Pro quer que vocês façam? Vocês vão registrar essas questões no caderno, mas dessa maneira aqui, ó. Eu vou subir para vocês verem de novo. Dessa maneira aqui. Colocando a tabelinha, unidade, dezena, centena, tá bom? Porque dessa maneira vocês não vão errar. Pega uma régua, faz bonitinho, tá bom? Ah, Pro, mas eu já sei que é um embaixo do outro, não vai ter problema. Pode, você pode pôr um para cá, outro para lá. No começo é bom que a gente faça assim, todo direitinho, bem bonito, para não ter erro, certo? E para vocês não terem dúvida. Preste atenção nos sinais da adição e da subtração. Porque se você erra isso, você erra tudo, né? Matemática não pode errar o sinal. Não pode ter distração, tem que fazer com calma, certo? Faça no caderno e depois coloque o resultado aqui. Ah, a Pro não tá vendo, ninguém tá vendo, eu vou fazer na calculadora. Não pode, porque aí você vai estar errando. Porque você não vai saber o processo da adição nem da subtração. Então, o que a gente tem que fazer em matemática é exercitar. E isso a gente só exercita fazendo realmente o exercício, tá bom? O exercício já diz, né? A gente exercita para aprender, para a nossa mente ir assimilando esse conteúdo, tá bom? Então, vamos descer. Se vocês verem, tudo que a gente está vendo nesse capítulo, nós vimos no bimestre passado, só que a gente vai aprofundando. No bimestre passado, nós vimos o quadro posicional, classes e ordens, só que nesse bimestre, o que aconteceu? Acrescentou uma classe, né? A classe dos bilhões. Agora, a gente vai ver o arredondamento, tá bom? O arredondamento é aquele que a gente fez, só que agora vai aprofundar um pouquinho. Então, vamos lembrar direitinho quais eram as regras para a gente usar. Para facilitar o entendimento e a leitura, muitas vezes os números grandes são escritos de maneira simplificada. Então, a gente fala assim, esse número quebradinho. Quando você vai arredondar, você fala de uma maneira que ele não fique tão grande, né? Você arredonda ou para baixo ou para cima. Depende dessa regrinha aqui. Então, se for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele vai continuar na mesma ordem, certo? Ele não vai mudar da ordem. E os demais números à direita vão ser substituídos por zeros. Se for o número que tiver
marcado for 6, 7, 8 ou 9, a gente vai acrescentar um 1, aquela ordem escolhida, e os demais números da direita devem ser substituídos por 0, tá? Então, vamos lá. E se for igual a 5, devemos observar a ordem anterior e raciocinar da mesma maneira, certo? A gente tem que ver que a gente pode... Vocês podem pegar o marca-texto de vocês e grifar isso aqui, essa regrinha, tá? Grifem com marca-texto, porque fica, quando vocês tiverem dúvida, opa, saiu, vocês vão poder consultar a apostila e vai estar bem mais fácil. Porque isso aqui é uma coisa que não muda, tá? Não vai mudar. Então, vocês grifem essas três regrinhas, tá bom? Não consegui deixar grifado, mas tudo bem. Vocês vão ter o marca-texto aí mais fácil. Vimos que na cidade da qual Marcos é prefeito, aquela lá que a gente fez aquele probleminha, há 450.322 habitantes, que é esse número que está aqui, né? Se desejarmos arredondar esse número para a ordem das unidades de milhar, observamos o algarismo à direita do zero. Então, qual é o número que a gente vai observar? Que está à direita do zero. O zero está aqui. Qual que está à direita do zero? O 3. Então, a gente tem que observar esse número. Dessa forma, o seu valor arredondado para a ordem das unidades de milhar será 450.000. Por que ele será 450.000? Porque, olha aqui, qual é o número que está à direita do zero? É o 3. Então, o 3 ele vai se manter na mesma ordem e vai substituir tudo por 0 aqui, ó. Né? Tudo vira 0. Se fosse o 6, o que a gente ia fazer? A gente ia pôr o 1 aqui e aqui ficaria 0. Aí ele viria para cá. Olha a reta numérica. Ele está mais... Aqui, por exemplo, seria o meio da reta, vamos supor. Aqui, ó, onde está o mouse aqui da turma. Se ele fosse um número maior, ele ia ficar mais para cá, ó, perto do 451.000, né? Mas não, ele é um número menor, tá menos que 5 aqui, ó. Então, ele tende para ficar para cá. Então, o valor que é arredondado é para baixo, não para cima, tá bom? Só seguir a regrinha lá que não tem erro. Agora aqui, analisando a reta, percebemos que o número está mais próximo de 450.000, é o que a Pro falou, né? Mais próximo desse do que desse. Então, vamos lá, isso a Pro já explicou. Então, aqui, nessa mão na massa, tem os dados diários de coleta de lixo da cidade do prefeito Marcos. Então, está pedindo para vocês arredondá-los para a ordem e destaque. Aqui, o número já está grifado. Então, o que vocês têm que fazer? Olha na regrinha e vê que número que vai dar e coloca aqui. Tá bom? E aqui tem algumas datas, vocês viram? Do lixo que foi produzido, da quantidade de lixo. Prestem atenção, porque lá embaixo vai ter perguntinha relacionada a isso. Tá certo? Então, vamos lá. Tem bastante para fazer. Aí aqui, escreva com palavras os valores arredondados obtidos na atividade anterior, referentes às seguintes datas. Então, vocês vão lá na data do dia 1, veja que valor que vocês arredondaram e escreva aqui. Escreva com palavras mesmo, tá? Não é só de forma numérica, é escrever. 400, tananana, tá bom? Aqui está pedindo da data do dia 2, 3, 4, tudo escrito. Tá ok? A 3, calcule quantos quilogramas de lixo foram produzidos entre os dias 1 do 3 e 2 do 3. O que vocês vão ter que fazer? Calcular, né? Que cálculo que vocês têm que fazer? Pensem aí, raciocinem e façam. Aqui do dia 5 ao dia 6,
E na 4, escreva e represente na reta numérica, perdão, o valor arredondado para a ordem das unidades de milhar, referente à quantidade em quilogramas de lixo, produzidos entre o dia 1 e o dia 2. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma reta numérica, igual àquela que está lá em cima. Vou voltar para vocês olharem. Igual essa, tá bom? Com os números que pede lá no exercício. Certinho? É isso, gente. Acho que acabou o exercício, né? A 4 faz a reta numérica e terminou. Então, vocês façam direitinho. A prova vai dar um tempinho para vocês assistirem o vídeo, né? Amanhã na live. Depois que acabar o vídeo, a gente entra na live. Tá bom? Então, amanhã acordem, assistam ao vídeo que vai estar disponível lá no Facebook e depois entrem na live com a Pro para tirar as dúvidas. Aquela atividade que ficou sem correção, a Pro corrige aqui na lousa para vocês, tá bom? E na outra aula a gente corrige essas atividades que eu dei agora. Tá bom, gente? Um beijo, tenha um ótimo dia, viu? Tchau, tchau.